Ei, pessoal, mais um Confinados, mais uma live Confinados aqui no Instagram, um bate-papo sempre muito gostoso com vocês. Hoje eu vou receber a Janaína Bem-vindo, ela é gestora cultural, tem uma história muito bacana, Café Inclusivo. Hoje vai ao ar nosso programa, aí, nossa parceria do Programa Educação com o LEPED, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e também com o Laboratório de Inclusão da UERJ. Muito obrigada pela presença. A gente começa uma live agora, daqui a pouquinho. A conversa vai começar com a Janaína Bem-vindo, que é gestora cultural e tem feito um trabalho muito bonito junto à comunidade dela e outras comunidades também, agora nesse momento de pandemia. Vou esperar a Janaína entrar, ela tinha tido um problema técnico lá. Mas a ideia do Confinados é essa, para você que está chegando, a gente bater um papo franco sobre esse momento difícil que todos nós estamos passando. Eu fico semanas trancada em casa e aí durante esse período todo eu tenho ouvido muito as pessoas falarem do quanto elas se sentem sufocadas por esse momento, do quanto tem sido difícil para elas atravessar esse momento. Oi, Duda, bem-vinda! Fica aqui para o nosso papo. Janaína já chegou. Deixa eu chamar a Janaína. E Janaína vai ser interessante porque vai ser realmente a primeira vez que a gente conversa. Isso eu acho muito legal também, essas surpresas. É como você encontrar uma pessoa na rua e aí vocês começam a conversar. Tudo bem, Janaína? Tudo bom? Boa noite. Boa noite, bem-vinda aqui a Confinados. Eu estava explicando para o pessoal um pouquinho da proposta da live, que é exatamente a gente falar sobre as nossas angústias nesse momento que é tão complicado, né? E que a gente tem que ficar, às vezes, semanas. Eu fico semanas em casa, só saio para gravar. Na sexta-feira passada eu não fui gravar, porque eu tinha programas de frente, e, enfim, não pude gravar. E aí tô em casa desde então, sem colocar o pé na rua. E é uma situação complicada, né? Como é que tem sido para você, Janaína? Então, eu, principalmente nessa primeira, na verdade, até semana passada, né? Não estava saindo nem, botando o pé nem na varanda, na verdade, de casa. Uhum. É complicado, eu sou asmática, então, assim, foi já de cara, a preocupação foi muito grande, porque logo assim no início eu fazia parte do grupo de risco. Eu fiquei Sim. doente logo na Cara, primeira semana de confinamento. Fiquei muito doente e, graças a Deus, melhorei. Em seguida, por meu conta marido da também ficou. asma? Por conta da asma, não? Então, tudo indica que foi Covid. Né? A gente não chegou a fazer Uau. os testes, tudo indica que foi Covid. O que que você Né? E sentiu? muita falta de ar, parecia que estavam botando um saco plástico na minha cabeça e eu não conseguia respirar por nada. Nossa, isso deve ser uma Né? agonia, né? E assim, imagine a gripe no pior estágio, assim. Tipo, né? Uau. E foi muito ruim Ô, mesmo. Pedro E entrou, aí a ó. coisa Pedro melhorou, entrou. Nosso né? amigo Pedro Oi, do livro, Pedro. Pedro Gerolimic. Beijo para você, Pedro. Nosso amigo em comum. E Mas diga, assim você que estava. eu melhorei, quem caiu doente foi meu marido. Então, assim, foi horrível. E por Foi que que horrível. vocês E isso, optaram não buscar atendimento médico? Porque vocês estavam mal, pelo que você falou. na verdade, não foi que não houve a busca de atendimento médico. Não, Ah, na época, não foi logo no início, a gente estava naquela confusão do não tem os testes. ah, tá. Né? E tinha a questão também que eles estavam pedindo para não ir para os hospitais e fazer aquele prévio atendimento, e aí a gente até tinha um certo tipo de atendimento, mas era virtual, né? E Uhum. aí amigos na área da medicina também acompanhando tudo, mas isso foi logo no início da pandemia e logo no início que a gente começou um trabalho aqui, que a gente tem um trabalho que a gente desenvolve aqui na nossa comunidade, né, atendendo a comunidade com crianças e adolescentes, né, fazendo uma Qual é a atividade de comunidade de vocês? cidade alta, em Cordovil, no bairro de Cordovil. Cordovil, Cordovil, conheço, conheço. Praticamente assim, E eu nasci aí, no centro da cidade, mas a minha família morava em Cordovil, na rua João Henrique, você conhece? do outro lado, A gente fica do morava outro lado ali de numa Cordovil. casa. Nossa, morro de saudade dessa casa. Você não sabe, a imagem dessa casa está até hoje na minha A gente sempre lembrança. tem saudade. Eu cresci no bairro da Penha, Uhum, né? uhum.
na Rua Dionísio, né, lá na Penha. E a minha casa tinha uma goiabeira no quintal. Como eu morro de saudade dessa casa, que era um quintal enorme, uma goiabeira. Eu vivia pendurada naquela goiabeira. Não, Eu tinha muita eu tinha balanço no quintal, então era maravilhoso, né? E aí, meu sonho eterno é voltar para essa casa. Mas me fala, como é que esse. Primeiro, falando um pouquinho da Covid, que eu acho que é uma curiosidade que Uhum. todo mundo tem. Os sintomas que você sentiu foi falta de ar, febre, você teve aquela questão do paladar também? De perder o Sim, é paladar, falta perder o perder o olfato? paladar, o olfato. Na verdade, até hoje eu ainda tenho uma certa dificuldade com o olfato, Nossa, o né? pessoal diz. E Assim, tem quanto tempo isso? Você falou no eu fui início, logo tem no o quê? começo dessa, foi março. Foi Nossa! março. Foi no 20 de março que começou, que eu comecei a ter os sintomas. Meu Foi logo no cinegrafista início mesmo. maravilhoso, tá com o codinome aí, Olhar Celular, paz e luz sempre. Obrigada, Guigui, Aguinaldo. Beijo. Mandei mensagem para você, depois você olha lá no direct. Mas é impressionante isso, isso é assustador, né? Quanto tempo que os sintomas permanecem? A E falta de assim, ar até ficou hoje, quanto tempo? a falta de ar ficou uns 7 dias seguidos, depois eu fiquei mantendo, continuei só com fadiga, um corpo muito cansado, tudo, né? Foi aliviando aos poucos. Até hoje eu tenho o problema no olfato e sinto como se tivesse uma bola de pelo na garganta. Mas Também ficou. por um certo Não, sufocamento mas ou às a vezes bola de. não, ela fica aqui com aquela coisa incomodando, né? E aí eu Hum, já conversei também com alguns profissionais de saúde e falaram, Janaína, provavelmente foi por conta do excesso de força que você estava fazendo, porque olha, não tem nada. Eu só tenho essa caramba. sensação. Eu só Entendi. tenho Uma essa coisa que sensação. incomoda, né? Uma coisa que Isso, incomoda, isso. mas não E chega a sufocar. não, não, não chega a sufocar. Aham. E assim, foi muito ruim mesmo. Não desejo a ninguém. Nossa. E vocês tiveram muita coragem, né, de passar por tudo isso sem cair no desespero, sem ir realmente ao hospital, porque Na depois verdade, eles disseram que tinha que ir, né? Logo, a eles gente falaram assim. não tinha como se desesperar, tá? Uhum. O que tudo foi tudo muito ao mesmo tempo, né? Logo assim que começou a pandemia, a gente começou a fazer um trabalho de suporte aqui na comunidade, logo no início, né? Por conta das pessoas começaram a ficar sem ter trabalhar e começaram a ficar muito desesperadas. E a nossa instituição aqui é a única que tem atuantes dentro da comunidade. Uhum. Então, assim, logicamente, todo mundo veio nos procurar. Então, se a gente entrasse em desespero, imagine o que aconteceria. A gente estava funcionando de E suporte. olha que coisa, quer dizer, vocês estavam achando que estavam com a Covid, mas ao mesmo tempo vocês eram um esteio de muitas pessoas. Como é que foi esse momento em que você precisava se afastar, mas não podia se ausentar? Olha que loucura Eu isso, falava com né? as pessoas pela janela do quarto, no segundo andar. Muitas pessoas deviam Uhum. estar sendo antipática, mas não, eu estava me protegendo e protegendo também as pessoas, tá? O meu marido, quando ele caiu doente, no primeiro dia, foi um dia que nós recebemos uma doação muito grande, de uma empresa grande. E Uhum. assim, a gente precisava ir buscar e ele dormiu e acordou mal. E a gente não Cara. sabia o que fazer, só ele que dirige a nossa Kombi. E E aí? aí ele foi, né, com a gente, meio que e quando voltou ainda caído assim, sem aguentar mais nada, né? E tava eu e o Canela, que é um apoiador nosso, é o vice-presidente da associação, inclusive. E ele ficava o tempo inteiro, Janaína, cuida aí do mestre, cuida aí do mestre. E assim, nesse momento, Caramba. Canela passou de frente o contato direto com as pessoas, né? E ficou nós dois aqui dentro de casa, né? Reclusos. Ele passou o período, né? Que indicado para quarentena, tudo, e depois voltou às atividades que também não tinha como parar, Vocês né? Não, ficaram assim, mal mesmo? Durante quanto tempo? Foram aqueles 14 dias que os médicos eu falam? fiquei, Ah. eu fiquei mal mais ou menos uns 8 dias, mal de não aguentar fazer nada, depois só fiquei sentindo aquele corpo cansado ainda mais uma semana. Ele ficou bem uns 7 dias também.
Mas Uhum. ele, eu até falo que é complicado de saber quando ele está doente, quando ele reclama de dor ou reclama de qualquer coisa, é porque realmente está muito ruim, E a né? Então, assim, comunidade de vocês são quantas pessoas, mais ou menos? aproximadamente 20 mil pessoas. Aí, o mestre Aí ele está falando Jagunço que falou que ficou ficou 21 21 dias. dias. É ele? Ah, é ele. Oi, mestre, tudo bem? É porque assim, ele ficou assim uma semana muito ruim que não levantava para nada. Depois ele Caramba. levantou, né? E assim, ainda não reclamava, mas a gente sabia que ele não estava bem. No fundo, a gente sabia que ele não estava bem. E teve algum momento em que vocês, por exemplo, porque a gente tem isso, né? Imagina, vocês deviam estar super desconfiados pelos sintomas que vocês viam nos noticiários, que batiam com o que vocês estavam sentindo. Realmente a orientação foi para só ir quando não aguentasse mais, fosse uma coisa louca. Não Essas foram aguentava as primeiras orientações que depois mudaram para, ó, sentiu alguma coisa, corre, porque é melhor tratar mais. logo desde cedo, né? Porque é uma doença nova, os médicos também foram descobrindo a forma de tratamento. Isso que era mais assustador e que ainda continua sendo mais assustador. Continua É, sendo que ainda tem outras maneiras de se manifestar. Às vezes as pessoas estão com Covid e não sabem porque está manifestando exato. outros sintomas. Não, é assim, desesperador também, eu acredito, para quem já teve, já sentiu na pele o que é a Covid, é não saber até que ponto você pode novamente contrair, porque pode. Agora, de que forma, se a incidência é grande, ninguém sabe ainda os detalhes, realmente, ninguém pode categorizar, afirmar, é assim, é desse jeito. Oi, Josi, Josi do Espírito Santo, minha amiga está sempre aqui. É bom que você está aqui com a gente. Mas nesse período que vocês estavam com a Covid, houve algum momento assim de pleno desespero, de tipo, caramba, eu tô com um negócio que ninguém sabe o que que é, eu tô aqui péssima, arrastando corrente, sufocada. E aí eu queria saber Esse como foi, foi. como é que bateu isso na tua cabeça? Teve um dia, assim, por volta do terceiro, quarto dia, eu achei que eu ia morrer. Né? Eu achei que ia morrer. Depois eu até falo isso conversando e as pessoas ficam, nossa, Helena, você teve uma experiência que foi divina. Eu achei que ia morrer. Eu, na verdade, eu me vi saindo do meu corpo, Que né? isso? E Você estava dormindo ou estava deitada? Como é que foi isso? dormindo, dormindo, e eu levantei à noite, me vi saindo do meu corpo. Eu tive uma experiência assim, que às vezes eu conto, as pessoas ficam, nossa, mas assim, se eu não tivesse vivido isso, eu não teria acreditado. Mas não foi sonho, você teve aquela experiência real Eu, mesmo. eu tenho certeza que não foi sonho, porque assim, principalmente pela volta, né? Ai, Quando conta eu tudo, voltei, conta tudo. Como é que foi? Você estava deitada? Eu me interesso muito por esses na verdade, assuntos. eu estava passando mal, eu estava direto de cama, não saía do quarto para nada. Uhum. E essa noite eu estava com muita febre, muita febre mesmo, e passando mal, nessa de estou passando mal, o que eu me recordo de eu ter acordado pedindo ajuda, batendo no meu marido, batendo nele para ele acordar e me ajudar, e ele não acordava, Uhum. né? E de repente eu levantei. Quando eu levantei, olhei para o lado, eu estava lá deitada ainda, e aí eu fiquei naquela. Tipo, mas o que Caraca. eu fui fazer? Eu saí do quarto, subi pro terraço e vivi assim uma experiência que naquele dia eu acordei totalmente diferente, E você né? conseguia tocar nas coisas? Você tocava Não, assim? Não, você não, foi meio não. que É, como se estivesse eu flutuando? lembro que eu subi isso, eu subi e foi subindo, e do terraço eu continuava subindo, até que eu cheguei a ouvir uma voz falando que era para eu parar, que não era para eu continuar, que eu tinha muita coisa ainda para fazer aqui, que tinha ainda um trabalho para continuar Gente, e você teve uma que era experiência de quase morte, pelo que você está falando. exato. Assim, eu tenho até receio às vezes de contar isso para as pessoas, Uhum. né? Ah, mas todo mundo que E, passa por isso tem receio, porque existe o preconceito, existe a coisa da pessoa não acreditar, ficar exato. zombando, claro. Assim, se eu não tivesse vivido isso e alguém me contasse, eu ia rir. Mas eu vivi, então assim, E como é que era essa voz? Era uma voz masculina, feminina? Era uma era voz suave, masculina, forte? Ah. era masculina, suave, mas aquela voz suave e decidida, né? E aí eu me mandava voltar e a única coisa que eu lembro era quando ele acordar, conta pra ele que ele tá esperando isso. E aí eu não dormi mais, lógico.
que eu voltei pra cama, tudo direitinho, não dormi mais. E fiquei ansiosa esperando ele acordar. E nesse dia ele dormiu muito. Demorou até Aham. essa. Ele geralmente acorda às 6h30, 7 horas, a gente já tá de pé. Esse dia ele acordou, devia ser umas 10 horas, não esqueço nunca, porque eu ficava toda hora olhando pro relógio. Quando ele acordou, mal abriu o olho, a primeira coisa, eu preciso te contar uma coisa. Aconteceu isso, isso, isso. Aí ele olhou assim pra minha cara. Ele, nossa, isso é resposta, eu tava esperando isso. Aí eu, Jura? como assim? Hum. Como assim? Falei assim, antes de dormir eu orei muito para poder você ser salva, porque você não estava bem. Eu vi, eu achei que você estava indo mesmo. Aí eu peguei, contei nos detalhes como aconteceu. E aí eu fiquei assim, super impressionada com aquilo. E eu fiquei assim, gente, agora? Falo, não falo com as pessoas? Falei com algumas pessoas, falei com a pastora, falei com a minha mãe, falei, Uhum. né? Mas eu sempre fico muito receosa quando alguém me pergunta sobre isso. Gente, eu vivi isso. Eu tenho certeza que eu não E estava sonhando. depois disso, o que que mudou para você? O que que mudou na tua vida, na tua cabeça? Fábia, beijo. Manda um beijo pro pessoal que está entrando. O que que mudou para você isso? Essa experiência? Então, eu sempre fui muito religiosa, sabe? Eu, Janaína, sempre fui uma pessoa muito religiosa. E, né, sempre tive uma fé muito grande. Então, assim, meio que foi reforçou, né? Porque depois dessa experiência eu passei, assim, a ficar mais ligada nas coisas, a prestar mais atenção nas pessoas. Tenho ainda algumas conturbações minhas, e, assim, eu questiono muito, né? E eu acho que eu fiquei mais atenta às coisas que eu não acho que é correto, né? E Hum. isso aí Atenta em é que uma coisa sentido? que, Por assim, exemplo, antes ah. eu via as coisas, me incomodava, eu me afastava. Depois que isso aconteceu, me deu vontade de falar, como se eu tivesse a obrigação de falar e não ficar quieta, Uhum. né? Uhum. Isso tem me gerado alguns transtornos pessoais, inclusive, porque. E cada vez que eu me calo, eu me sinto mais incomodada por ter me calado, tenho mais vontade ainda de falar. Né? E é Parece que estranho. então Eu ainda. gerou um amor próprio, uma coisa de que eu Exato. também preciso ser sincera comigo e preciso ser sincera com o E outro com os outros. e preciso me defender Isso. também quando eu acho que eu tenho que me defender de alguma coisa. É isso? Exato. 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 Né? Gerou, sei lá, eu tenho a sensação, todas as vezes eu tenho a sensação de que eu não deveria ter ficado quieta, eu deveria ter falado, eu deveria ter me metido sim. Tem situações que eu acho não, que eu não me meteria, não falaria, não, eu tenho que falar sim. Lugares que eu acho que eu não deveria de ir, eu tenho que ir lá sim. Né? Então, assim, muita coisa nesse sentido mudou. Né? E eu E acho você se que tem sente muito. melhor assim? Você se sente É, melhor agindo eu dessa acho que forma? eu acho que tem muito a ver com a questão do volte, porque você ainda não fez o que você tem que fazer, né? Então, Uhum. isso daí é uma coisa que tem me incomodado bastante. E a cada dia incomoda mais e mais e mais. Mas o que que você diz? Como é que você chama de incomodar? Por que que tem te incomodado e não te aliviado? Incomoda no sentido de que se. Bem, não é bem o incomodar que seria, né? É como se me tivesse algo me impulsionasse a fazer aquilo que eu normalmente me omitiria. Né? Então, assim, Entendi. o incômodo que eu digo é de vai lá, se mexe, bota a mão, Sim, sim. É como se tivesse fala. uma agulhinha ali, tipo, vai, Exato. vai, vai. Como se tivesse Aham. alguém buzinando aqui assim na minha cabeça, falando, faz isso, faz aquilo. Não, você tem que fazer sim. E E não interessa geralmente o se as pessoas. assunto é o quê? Tem um assunto específico que você Ah, tem que se posicionar? sobre diversas situações, né? Diversas situações. Por exemplo, uma coisa que aconteceu pós isso, que eu relutei muito e acabou até tomando uma percussão enorme, que foi aquela situação da campanha da Tami na Natura. Que Silas Hum. Malafaia lançou aquela propaganda de como é que é um absurdo, vamos boicotar a Natura. E ali me veio aquela espetada falando. Eu não comentaria na postagem dele. Não Uhum. comentaria. Né? E eu comentei. E ele me respondeu.
E você comentou o quê? Eu comentei dizendo que me admirava muito um líder religioso, de uma doutrina religiosa que prega o amor e citando o ódio, que Uhum. ele estava colaborando para a alienação das pessoas. E- E ele me respondeu que, pelo meu comentário, eu não era uma cristã. E aí eu retruquei dizendo que se ser cristã era dizer que um tem que odiar o outro, eu realmente não sou, porque eu entendo como cristã de ser diferente. Uau, uau. Cara, entendi agora o negócio. O chamado. Foi um chamado. Não é filme de Enfim, terror, mas pode ser chamado de um chamado mesmo. Pode ser, na verdade, não gosto de rotulado, não, mas vamos nomear. é, Batizado, batizado, ó, melhor, batizado de um chamado. Depois dessa experiência que você teve fora do corpo, você voltou se sentindo melhor em termos de saúde, mais para eu melhorei. cima? E depois desse dia, a minha falta de ar parou. Assim, eu continuei sentindo o corpo cansado, eu tava rouca, eu sentia dor no corpo, mas eu não sentia mais falta de ar. Uhum, Desse entendi. dia pra lá, eu não senti mais falta de ar. Aliás, eu nunca mais senti falta de ar. Eu não tive nem as minhas crises de asma que eu tenho Que normalmente. eu acho que Só que deve o ser meu. o pior, né? Às vezes eu Porque, fico muito cansada, tal, mas assim, aquela crise que vai me apagar, eu não tive mais. ai, Não que, tive que, mais. que bom, que coisa boa, porque eu acredito que a falta de ar seja o pior sintoma. Porque imagina, cara, que a gente, para qualquer coisa, a gente precisa respirar. Cara, a Esse sensação que foi eu um. tinha é que, sabe quando coloca um saco plástico na cabeça e aí o saco tampou? Que às vezes o saco Uhum, coloca e fica cheio, né? sim. Tampou as narinas e a boca e você não consegue respirar. Era essa a sensação que eu tinha. Nossa Era Senhora. E vocês ficaram sem oxigênio, né? Vocês não tinham balão de oxigênio, nada disso em casa. Vocês Não, ficaram eu mesmo tinha só um nebulizador. só o nebulizador por conta da O asma. nebulizador e a bombinha da asma. É. Ajudavam? Não muito, mas assim, eu fazia que momentaneamente dava aquele respiro e depois já começava a apertar de novo. Vocês moram numa comunidade, é mais difícil. Já foi dito isso e a gente sabe, eu trabalhei em comunidade durante décadas, vou dizer nem anos, décadas. E sei que deve ser mais difícil realmente a questão do isolamento social por uma questão do próprio ordenamento urbano dentro das comunidades. Como é que tem sido isso? Você viu muita gente doente, você viu pessoas morrerem. Como é que você tem lidado com essa questão emocionalmente? Eu moro, a rua que eu moro não fica exatamente dentro da comunidade da Cidade Alta, né? A gente, na verdade, assim, eu olho da minha rua, vou ver, olho lá para cima e é onde a situação ficou bem mais crítica. Uhum. Aqui, onde eu moro, são quatro casas. De todas as casas, todo mundo ficou doente. Todos ficaram doentes. Não teve nenhuma casa que nenhum deles, ninguém ficou. Né? A vizinhança inteira. E fora isso, as pessoas vinham aqui em casa pedir ajuda. Né? A gente viu muita gente Uhum. doente, a gente viu muita gente passando idade, viu pessoas chorando, pedindo, pais de família pedindo comida para poder ajudar a comprar comida, para ajudar a comprar leite, fralda para as crianças. Mas Foi uma fase bem complicada. você perdeu alguns amigos, Perdi. você Perdi amigos de perdeu. infância, pessoas da mesma idade que eu. Perdi Quantas amigos de infância, pessoas? perdi um vizinho. Eu perdi no total cinco pessoas próximas. Né? Um Caramba. coleguinha da escola da minha filha ficou muito doente. Ele, graças a Deus, conseguiu, mas ele chegou a ser entubado e tudo, conseguiu se recuperar, Nossa, como né? é que foi Mas segurar a para onda da sua filha tem quantos anos? 9 anos. Como é que foi Ela, segurar a quando onda soube do dela? coleguinha, ela ficou muito assustada. E assim, ela não ficou doente, né? E aí depois conversando com profissionais de saúde, falaram que né, ela é da geração das crianças que tomam ivermectina a cada 3 meses. Então, assim, Uhum, provavelmente ela não ficou doente por conta disso, uhum. né? E mas ela, quando soube do coleguinha, ela ficou bem triste, ficou bem.
Sim, e toda hora perguntava, mãe, ele já melhorou? Mãe, ele já melhorou? Até o dia que a gente recebeu. As fotos que a mãe mandava, tudo, né? As informações que a mãe mandava, a gente achou que ele não teria muito sucesso, mas ele conseguiu se E como é que é recuperar. Tá? achar as palavras, Janaína? Como é que é buscar, não vou nem dizer achar, mas tentar achar as palavras nesse momento para consolar uma criança, né? Porque a gente não vem de uma educação preparada para enfrentar o luto. Eu, particularmente, acho que ninguém, nenhuma sociedade está, mas como eu não conheço as outras e todas, e eu estou na nossa, eu sei que a gente realmente não foi preparado para isso, não, é um assunto que não se toca, não se tocava, hoje se fala um pouco mais, mas ainda não o suficiente. Então é difícil a gente, como diz na música do Djavan, né, dar o que não tem, né, dar sem ter recebido. Mas como é que foi para você isso, assim? Porque deve ter tido um certo Então, desespero. o que que acontece? A gente aqui em casa tem uma conversa sempre muito franca. A gente conversa sobre tudo aqui, né? Vários setores, não tanto de questão espiritual quanto material, a gente conversa muito com as meninas sobre tudo. E principalmente com a Ellen com o Jagunço tem um relacionamento assim, é, são muito amigos, né? Ela conversa mais Uhum. com ele do que comigo, né? E tem sido difícil, ainda tem sido difícil a gente ter que manter dentro de casa, Sim, né? Porque sim. assim, a gente vê, infelizmente, a gente vê, né, os pais estão deixando, até por falta de opção, estão deixando as crianças muito soltas, né? E ficam correndo, brincando pelas ruas, né? E não tem como estudar. As crianças daqui, nenhuma estão estudando. Isso aí eu digo de carteirinha, assim, não tem criança estudando dentro da comunidade da Cidade Alta. Que mesmo que a prefeitura esteja disponibilizando material, né, no portal, deveria de ter, né, um auxílio dos professores e não está tendo, né? Mas você diz por falta de conexão, o sinal é ruim, ou junta Também, também com a maioria não ter acesso a nenhum tipo de, a de maioria não tem computador? acesso, a maioria não tem acesso à internet, a maioria não tem aí o celular que tem não é um dos melhores, né? Uhum. Então, e quando tem a conexão que tem do pacote de dados, então o tempo que vai parar para poder baixar documentos, tudo não conseguem. E a gente aqui até chegou a tentar fazer uma vaquinha para poder conseguir fazer a impressão do Do material, material. principalmente para as crianças que fazem parte do nosso projeto, né? E dá para eles estudarem, mas aí a gente parou numa outra barreira, que os professores não estavam gravando aulas auxiliando também as crianças, com a desculpa de que eles não estavam assistindo, então para que iam gravar? Né? Talvez Hum. até se estivesse botando vídeos, né, em grupo de WhatsApp, tudo. Minhas filhas estudam na rede municipal e eu saí dos grupos de mães porque eu falei, gente, não tem sentido eu ficar aqui. Não está tendo aula, não está tendo nenhum tipo de informativo, não tem auxílio para minha filha fazer o material. Eu vou fazer o quê? Ele ficar ouvindo uma mãe falando mal Eu sei, Não mas tinha. então que material que a prefeitura estava fornecendo? Não eram as aulas gravadas, não era professor gravando, era que tipo de material que eles estavam oferecendo? Não, eles estavam Apostila? fornecendo apostilas em formato PDF. No Ah, início, a gente teve que imprimir para poder fazer, ou então a criança tem que ficar de frente para o computador e escrever no caderno. Depois, eles botaram as apostilas em formato editável. Mas mesmo uhum. estando em formato editável, nem todos os pais sabem mexer, os pais. E ouvi isso muitas vezes, eu não sei nem para mim, vou ensinar para o meu filho. Aí a Mas é gente uma verdade, né? eles não estavam errados. E aí não tem gravação de vídeo, né? Às vezes, e eu não condeno também os professores por não gravarem as aulas, eles são professores, eles não são produtores de audiovisual, né? Uhum. Então, assim, porque dá trabalho você gravar, você editar. Então, assim, os professores não estão preparados para isso, Uhum. né? Não, eu vou te dizer, E eu sou jornalista, eu trabalho em TV há mais de 20 anos.
Só que eu nunca tive que editar, porque meu trabalho era outro, né? Eu tinha um editor. Não estou falando de editor de Exato. texto, eu estou dizendo o cara que mete a mão na máquina para editar. Eu comecei a editar agora. Então, imagina um professor que nem Uhum. a área dele é. É muito Exato. complicado, Então, assim, realmente. o meu marido, ele dá, além de ter o nosso trabalho aqui, ele dá aula em alguns projetos sociais com instrumentos reciclados e tal. E aí ele tinha que gravar aula no início. Eu estava fazendo, eu aprendi a editar vídeos também, né? Eu também sou por formação jornalista, então assim, eu falei, calma aí, filho, eu vou te ajudar de alguma maneira. E aí a gente sabe que tem aqueles conceitos básicos de edição, de imagem e tal. Aham. Eu comecei a fuçar o programa e não, consegui editar algumas aulas dele. Só que começou a demanda a ficar muito grande, e tinha outras coisas para fazer. Tinha o pessoal daqui que nossa demanda ficou grande demais. Eu falei, filho, então a gente vai ter que ir sem edição. Porque Janaína, a gente eu está. faço. Imagina, é porque eu quero conversar bastante com você ainda, e a gente já está aí para mais da metade do nosso papo. Eu queria que você me dissesse o seguinte: diante disso tudo aí que ocorreu, falta de internet, as crianças na rua, quer dizer, há uma vulnerabilidade maior dessas crianças também na rua. Você viveu histórias difíceis? Porque o que eu estou querendo também por que eu estou querendo entrar nesse campo? Porque tem muita gente vivendo muitas histórias difíceis. A gente sabe que a violência doméstica, a gente ainda vai ver a consequência disso tudo, mas a gente já sabe que os casos de violência doméstica aumentaram, né? Os casos de alcoolismo se agravaram. E muita gente começou a beber mais também. E a gente sabe que o espaço da comunidade, por ele não ser ocupado, infelizmente, pelo Estado, muita coisa rola, coisas que rolam no asfalto, como se costuma dizer, né? Num ambiente que você não tem o Estado ali, é um ambiente mais suscetível que essas coisas ocorram. Como é que tem sido isso aí na sua comunidade? Você tem visto muitas histórias assim, acompanhado casos? Eu não saio muito de casa, até mesmo por conta da questão da pandemia, mas as histórias chegam até a gente, né? Uhum. E, e tem, tem aumentado, sim, a gente tem escutado muito as questões de violência. Outro dia eu estava conversando com a minha manicure, inclusive, e aí ela estava falando do absurdo que era, né, umas menininhas de 8 anos de idade se oferecendo, se vendendo, né, Uhum. sexualmente, e é porque com certeza aprenderam aquilo em algum canto, e aí a gente tentou ainda conversar com essas meninas, tudo mais. É aquela coisa, a mãe e o pai não estão nem aí, então acaba acontecendo mesmo. Quer dizer, sendo É, exploradas, né? Porque crianças são 8 anos de idade, é exploração exato, sexual. exato. Então, assim, e a gente tenta conversar tudo, mas e levar para os pais. Eu até falei no outro dia, eu conversei com a gente pegar, se a gente ia fazer a denúncia, é porque nós não estamos, não vimos mais, né? E Uhum. assim, Conselho tutelar, né? exato, exato. Mas nós não vimos mais e assim, a gente conseguiu evitar. Até foi Uhum. nos raros momentos que eu saí, que foi para poder fazer minha unha, isso. Né? E nós vimos isso ao lado do salão da manicure. Isso aconteceu do lado do Mas salão. isso não ocorria antes na comunidade? Que a gente tivesse conhecimento, não. Não. E o que que você acha que É. aconteceu? Assim, os pais sem dinheiro, sei lá, a Olha, família sem eram, dinheiro? as meninas eram crianças e os meninos também eu considero como criança. Eram Eram, meninos e meninas? é, Que meninos e meninas. tristeza. Assim, você vê que é coisa que eles viram ou estão tendo acesso. Assim, a nossa conversa com a mãe foi nesse sentido. Toma cuidado, que provavelmente elas estão vendo que não deveria ter visto. Né? Então, Porque assim, a o que a gente mãe não pode. disse para a mãe, segundo o que você está falando, foi uma surpresa. Nós falamos com a mãe. Na hora que nós vimos, nós paramos, brigamos, chamamos a atenção das crianças e fomos falar com a mãe. Né? Hum. Ela, lógico, a reação foi de que não sabia, e a nossa conversa com ela foi nesse sentido, ó.
preste atenção, porque provavelmente já está vendo coisas que não deveria estar vendo. Tá Ou despertando alguém tá se aproximando, né? Com Exato. certeza. Mas são crianças que a gente vê rodando por aí, brincando na rua o tempo inteiro. Então, assim, Uhum. né, com certeza, se eu ver novamente, eu vou pegar com as minhas mãos e levo para poder tomar algum tipo de outra atitude. Com Né? Mas, certeza. Tem que ser tomado, porque essas crianças não têm quem proteja elas, né? Assim, exato, a mãe não está exato. conseguindo proteger. Se não sabia, e se você vir novamente, é sinal de que não está sabendo proteger, né? E a criança, ela não é propriedade da mãe e do pai. Para isso existe guarda e existe tutela. Ela é da sociedade, então a gente tem que cuidar delas quando elas não são cuidadas. Muito triste mesmo isso que você falou. Muito triste. Mas, assim, pelo menos E assim, vocês tomaram isso foi o que me chegou assim, que foi nesse mais sentido, foi o que me chegou chocante. mais assustador. Agora, teve várias outras histórias, né? Que eu falei que muita gente bate aqui na porta, né? Hum, E gente desesperada que perdeu o trabalho e que diminuiu. E assim, pessoas que, por exemplo, um exemplo assim clássico, né? Que chegou aqui, o cara tinha academia, né? Um profissional de esporte, a esposa trabalhava com festas, uma vida razoável, né? uhum. Não moravam lá em cima na comunidade, moravam cá para baixo. Uma vida razoável, tudo estabilizado, tudo direitinho. Com a pandemia, cancela um monte de festa, devolve dinheiro de festa que foi cancelado. Não está dando aula, recebia por aula. O que, que começou a acontecer? Primeiro mês, ok. No segundo mês, não tinha dinheiro nem para comer. Né? Caramba. A gente teve muitas situações assim. Né? A maioria das pessoas que moram aqui são autônomas, são comerciantes e proprietários de pequenos negócios e passaram muito sufoco. Agora deu uma diminuída, né, grande, né, a Uhum. gente conseguiu atender aqui muita gente. Nós somos capoeiristas também e no mundo da capoeira, né, o mundo cultural em si sofreu bastante durante essa Caramba, pandemia. com certeza. Porque a É, cultura pressupõe isso, né? Você estar com as pessoas. Então, assim, se exato, você não pode estar. a gente teve que se reinventar, né? E é aula online, e é tentar. Nós estávamos com uma exposição programada, né? Tudo certo para acontecer, peças prontas, né? Que a gente tem o trabalho com material reciclado, peças prontas para fazer a exposição, e foi tudo cancelado. Uhum. Que E exposição? Que tipo de exposição vocês fazem? aqui a gente tem uma produção de instrumentos musicais com material reciclado. Eu estou até com alguns Ah, aqui. é, eu pedi para você separar alguns. A gente falou Esse rapidamente. aqui é um tambor. Mostra. Esse aqui Levanta um ele é pouquinho feito mais. Levanta um pouquinho mais. Uau, que lindo! Ele Que é feito de estrado lindo! de cama, De quê? né? Estrado de cama. O estrado da cama, que estava quebrada, a cama Ah! jogou o estrado fora, ao invés de ficar lá no lixo, a gente passa pela rua, a gente fica catando tudo quanto é lixo que tem. Toda vez que o marido sai, volta com a Kombi lotada. O meu terraço, a gente Caramba, fala que legal. tem gente que entra aqui e fala, ai, nossa, que lixeira, mas não, é tudo matéria-prima. Né? Esse aqui Com é estrado de certeza. cama e essa pele aqui é garrafa PET. Agora, como é que você consegue? Porque parece que é tão duro, aquelas ripas parecem duras, né? Dá para fazer direitinho assim, nesse Ele formato? faz o corte, já vai modelando para poder encaixar uma na outra. E aí cola, e depois finalizou, pinta, faz essa arte bonita aqui. Que linda! Olha, eu vou te falar, Aqui ótimas também dicas. Vocês dão, tem algum lugar que o pessoal que esteja tem em casa? oficina, Que tem ótimo, porque oficina, isso é algo tem muito no legal. site nós temos um canal da nossa ONG, né, que tem também Fala alguns aí, dá o vídeos. endereço, dá o endereço. Né? No Instagram é Aca underline Casa de Bambas. Né? Ou Aham. no YouTube é youtube.com/, Aca Casa de Bambas. Também no YouTube. ACA ou não? A. ACA Casa de Bambas. Ah, tá. É a A, C de Associação de casa. Cultura e Arte. Ah, Aí a, isso. a sigla é ACA.
Ah. Aí, E aí, outro K para casa, são 2 casa Ks? de banco. É. ACA, casa de Casa Bamba. de A gente escreve banco. mesmo casa de Bambas. Né? Aí tem esse aqui que é Maravilha. com cuidado de cama, esse aqui que é com tubo de PVC. Ai, cara, esse. É com Uau, tubo de deixa... PVC. Deixa eu ver Afasta um aqui que eu pouquinho, afasta um pouquinho. Também é tambor? também é um tambor. Esse Bate aqui aí é pra um gente ver o tubo. som. Esse aqui, na verdade, ele é um tantã. Né? Esse aqui é um tubo Hum, de PVC, também garrafa PET. Na verdade, aqui de dinheiro a gente só gasta só a tinta. O restante é tudo que a gente pega máximo. no lixo, é tudo reciclado. Esse aqui é um jambê. Esse aqui é o mais interessante. Olha o Jambeca. pezinho dele. Ah. Né? É um jambê, que é Ó, vou te falar, pro leigo é tudo tambor, viu? Que coisa é tudo horrível, a pessoa tambor. que não Ele sabe. também é um instrumento de percussão. Esse aqui É foi um de presente para minha percussão. filha, que meu marido fez. Gente, que Né? Com coisa meu aniversário. linda. O Coisa djembe, ele é linda. um instrumento africano. Né? Hum. Qual é o som? E Faz um aí, sonzinho aí do ele é mais djembe, né? agudo. Ah. Ele é bem mais agudo. Uau, uau. Tem Muito esse aqui. bacana, gente. Opa, passou. Aham, aham. Esse é feito Também de todo quê? de também PVC, tubos de PVC também, então de esgoto, e garrafa PET. Esse também é PET. Aí vem dois sons. Não, isso é maravilhoso, sabe por quê? O pessoal que está em casa, criança adora, e adolescente também. Pode fazer maquete também. Adora essa coisa de Sim, criar. Todo mundo gosta de, né, tinta e a imaginação. Então, eu fiz, inclusive, eu gravo um programa Educação pela TV Alerj, e eu gravei um programa que falava de uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Pediatria, dizendo que o comportamento das crianças mudou, obviamente. Então, que elas estão muito mais à flor da pele, que elas estão muito mais ansiosas. Óbvio, elas não podem sair, têm energia para elas alimentar estão uma presas dentro de cidade. casa, não pode sair Exato. para brincar, e o Então, acho que resto de são repente é vídeos. uma boa. Tem funcionado com a sua filha? Você tem trazido ela para esse trabalho? Sim, ela produz, tem, né, que não está aqui. E tem um tambor também é muito grande, ele não está aqui, não tá aqui por cima. Tem um tambor que ela ajudou a fazer, um tambor desses. Esse aqui é um que a gente fala que é o tambor falante, Por né? quê? Por quê? O nome dele é tambor falante mesmo, Ah! ele toca assim, debaixo do braço, e aí a gente vai mexer na afinação, né, com o braço. E esse aqui é interessante que ele é feito de vaso de planta. Aqueles vasos de planta de plástico. Sim, sim. Aí, E eu esse tenho um vaso de monte, planta aí hein? bota com cordas. Né? E é Que super leve. lindos, são lindos, são lindos. E você acha que é difícil fazer assim, por exemplo, uma pessoa como eu, que habilidade zero, assim, não sou legal para essas coisas. Você acha Olha, que qualquer pessoa consegue? eu não sou a pessoa mais habilidosa da face da Terra. Né? Eu sou super desastrada e eu aprendi com meu marido. Acredito que qualquer pessoa consiga aprender. Ele faz oficina com crianças, fazendo tamborzinhos. Ele tem um instrumento que ele faz, que foi o instrumento que inspirou ele a desenvolver os demais, né? Que ele faz com cabo de vassoura. Ele faz a lira que a gente vê que toca na banda escolar. Ele Hum, faz uma com cabo de vassoura e o som fica perfeito. E ele geralmente uau, faz com as crianças, né? demais, Com... demais, demais. A gente está indo para o finalzinho desse programa. Então, pessoal, quem está aí com as crianças, desesperado em casa, oficina aí do mestre Jagunço com a Janaína, bem-vindo. E aí é legal porque Ajuda não precisa nem sair de casa para comprar nada, vai encomendando aquelas pets, já vai tomando aí seus refrigerantes, suas coisas e como vai já refrigerante, água segurando. mineral, vai segurando tudo dentro de casa, restinhos de Uhum. cano da obra. Aham. Maravilha, que maravilha. O que você faz? Como é que você lida internamente com essas questões? Você falou aí de exploração sexual de crianças de 8, 9 anos, isso deve ter sido para você algo, né? Você já falou disso.
e outras questões mais. Como tem sido para você, assim, nesse momento, passar por essas coisas? Ah, o mestre está falando assim, a casa de Bambas. Está escrito É aí para o a Casa de Pano. pessoal. Aca, porque é junto. Aca, Casa de Bambas. Como é que tem sido quando você se depara com algo tão horrível, tão aterrorizante, como esse exemplo que você deu para a gente? Como é que você lida, eu digo, dentro de você, em você, para não No desabar, dia para que não. aconteceu isso, eu a primeira coisa que eu fiz, eu geralmente desabo em cima do jagunço, né? Coitado, ele Uhum. sofre comigo aqui. No dia que aconteceu, a primeira coisa que eu fiz, meu filho, aconteceu isso é absurdo, tava atrás do mundo. Enfim. E... Mas muitas vezes eu me tranco, fico dentro do quarto, às vezes, chorando. Mas é de ver a realidade das pessoas. Né? Porque Uhum. é Uhum. pesado. A gente pensa que a gente está preparado para tudo. Às vezes a gente pensa que está sofrendo, quando vai ver o outro está sofrendo muito mais. Uhum. E isso mexe muito com a gente. Eu não vou dizer que eu não surtei, surtei muitas vezes aqui dentro. Não podia sair, não tinha lugar para ir, não podia botar. Eu não. Olha, o Jagunço tinha um cuidado tão grande comigo que ele não deixava eu chegar na varanda de casa, né? Com medo de acontecer algo pior. E como é que você sai do E surto? Como é que você. eu geralmente E aí? choro, Você. brigo, falo, boto pra fora, né? No dia seguinte eu fico morrendo de vergonha de tudo que eu falei Mas dá e uma peço desculpa, esvaziada. mas dá aquela esvaziada, sabe? E assim, é conversa, muita conversa, né? Os meus As pessoas entrevistados têm precisam ter falado paciência. isso. Sim. As pessoas têm que conversar bastante. Tem que ter muita paciência um com o outro nesse momento, porque assim, tem hora que sou eu que estou surtada, tem hora que é ele, mas ele tem um jeito dele lá de se isola, né? Vai só pro terraço, senta, fica quieto lá na dele, já sei que ele está num momento que não está muito legal. Mas Uhum. tem que ter muita paciência, acho que tem que ter muito companheirismo. Eu acho que Quando é tá, isso. quando Todos tá os meus sozinho, entrevistados. Pode falar. quando Desculpa. tá sozinho, pede socorro. Liga para alguém, conversa com alguém, não deixa Aquilo desabar, não, te. porque é complicado. Uhum. Tá complicado. Não, é isso que eu ia falar, os meus entrevistados têm falando muito isso. Ser sincero com as crianças, foi o que você falou, né? Levar aquele papo mesmo, expor as suas fragilidades também, por que não? E essa coisa do conversar, do falar com um companheiro, falar com um amigo. A gente está já na reta final do nosso papo. Eu queria que você me dissesse, fora essa questão das crianças, eu sempre pergunto nas minhas entrevistas, o que foi mais difícil para você? O que foi mais triste, assim? O que impactou mais você? O que me impactou provavelmente foi um dia que a gente estava lá em cima no terraço e chegou um senhor pedindo ajuda aqui. E eu não desci. Quem desceu foi o Jagunço. O Jagunço entrou e chorou. Imagina o que aconteceu comigo, né? E aquilo ali mexeu muito com a gente, porque ele estava pedindo ajuda. Na verdade, ele estava precisando de ajuda e ele estava pedindo ajuda para o filho, Caramba. né? Já era um senhor de idade, né? Isso aí. Também teve um caso de uma senhora que veio de São João de Meriti para cá, veio pedir ajuda. A gente teve gente de Queimados, de Caxias, né? Nossa. Teve uma família em Caxias com uma casa muito, muito precária mesmo, e estava grávida, e aí a gente ajudou com questão para as crianças, né? A gente conseguiu arrecadar roupinhas de neném, bastante coisa e ajudou para eles. Mas são assim, são situações bem fortes. Mas essa que veio de São João de Meriti para cá também era uma senhora obesa, né? E veio sozinha para poder pegar uma ajuda e levar para casa. Isso também mexeu muito com a gente. Nesse dia, o Augusto até Caramba. foi metade do caminho de carro. Falou, não, vou te deixar pelo menos no transporte para poder facilitar a tua vida. Tem que ser Tem muito gente, forte, né, Jana? Tem que ser tem muito gente muito. forte, porque receber uma demanda
de pessoas que estão. O mestre está falando de Santa Cruz. Teve gente de Santa Cruz. É muito distante, quem não sabe, é muito distante. E tem que ter muita força para você receber essa demanda, conseguir dar resposta ou alguma resposta para essas pessoas, e reunir realmente coragem para agir. E o desespero até conseguir dar a resposta, porque assim, ele estava mais na parte operacional de vai buscar e cata dali, consegue pegar no lugar. E o tá articulando por trás e vai conseguir, não vai conseguir, conseguiu dinheiro para isso, não conseguiu. Essa parte é bem complicada também, porque você fica ali naquela expectativa, assim, você sabe que se você não conseguir, tem um monte de gente que está dependendo daquilo ali. Um monte de gente que não tem esses mesmos acessos que você tem, claro. e está dependendo daquela sua ajuda. Então, assim, é muito ruim a situação de você ficar nervosa sem saber se vai conseguir ou não. Um minutinho, porque eu não quero nem correr o risco do Instagram derrubar a gente. Eu te perguntei a coisa mais triste e a coisa mais bonita que você viu nesse período. Com certeza foi uma senhora que parou aqui. Eu estava tomando banho quando ela bateu aqui na porta. E aí eu cheguei da janela e ouvi ela falando que, agradecendo a Deus. E ela profetizava tanto aqui na nossa porta, dizendo que ela disse que Deus tinha falado para ela ficar parada na esquina que o jagunço ia passar ali. E aí ele passou, ela falou com ele, ele mandou ela vir aqui. E aí quando ele deu a ajuda dela, ela começou a orar e aquilo ali mexeu tanto comigo. Ela já conhecia o jagunço? Só de vista. Só de vista. Mas e ela estava assim, sem coragem de ela estava bater fazendo aí, trabalho. ela queria ver ele na rua. Isso. Entendi. E assim, aquilo ali acho que foi a coisa mais bonita que aconteceu durante a quarentena. Com certeza aquilo ali mexeu muito comigo. E eu de lá de cima da janela olhando e ela aqui falando. Ela ficou quase uns 10 minutos falando sem parar. Mas foi muito, muito, muito emocionante aquilo. Gente, eu vou dizer para vocês, a coisa mais bonita dessa quarentena tem sido isso mesmo, a rede de solidariedade, sabe? É a capacidade de empatia que, graças a Deus, muitos de nós temos. Apesar da gente ouvir umas atrocidades por aí, um primitivismo enorme, a gente tem um lado de pessoas, né, um grupo de pessoas que não é um grupo pequeno, de pessoas solidárias, de pessoas que estão se dando as mãos. Então, eu te agradeço aí, em nome de todo mundo que vocês têm conseguido ajudar. Mestre Jagunço, eu que agradeço aqui a participação de vocês, de poder ouvir vocês e inspirar pessoas. Quer dizer, você está aí em casa, você está mal, de repente faz um vídeo para alguém, né? Conta uma história, cria alguma coisa com seu filho, conversa com ele, faz live. Exato. Eu acho que e chora também. E chora porque pode chorar, não é isso que você está falando? Pode surtar, pode entrar no quarto e se debulhar em lágrimas, porque é um momento, sabe? É um momento, a gente está desesperado, você tem uma demanda ou você vê alguma coisa, sensibiliza com aquilo. Por que não pode chorar? Então, esse é o recado que eu acho que é bacana a gente deixar aqui. Janaína, muito obrigada. Eu vou encerrar agora. Quem não segue a Janaína, então, tá? Janaína, bem-vindo, não é isso? Como é que te segue no Instagram? Janaína, bem-vindo. Maravilha. Janaína, bem-vindo com M, tudo junto. Maravilha. Depois também vou colocar aqui. Esse vídeo vai para o IGTV. Se você não me segue lá. Boa História com Daniela Lobo. Eu conto história por meio de entrevistas, poemas, microcontos, novelas, enfim, tudo. Dá uma chegada lá. É o mesmo nome no YouTube também. Janaína, muito obrigada mesmo pela participação. Mestre Jagunço, um abraço, tudo de bom e parabéns pelo trabalho de vocês. Deixa eu só tirar uma fotozinha. Só tirar uma foto da gente. Prontinho. Beijo, Jana. Tchau, tchau.